Irmãos, a gente está no meio de uma série chamada Pai Nosso. Tem sido talvez a série uma série que talvez tem sido a melhor série, ou a série mais especial que nós temos estudado, aprendido. O Senhor tem levado o nosso coração a orar mais, a buscar mais de uma forma ainda que nós não buscamos. E às vezes repetimos a oração do Pai Nosso de uma forma que a gente não medita nos seus versos. E nós gastamos aí 8 semanas explicando cada verso dessa oração. E eu confesso para vocês que o meu coração se aquecia quando estudava e preparava a escola, e preparava para os grupos missionais e estudava isso em casa e lia, ouvindo o pastor Jay pregando. E esse é o desejo do nosso coração, que todas as vezes que nós ouvirmos a mensagem, que ela possa aquecer o nosso coração. Então, a minha expectativa dessa noite não é nada mais, nada menos do que aquela que eu disse, que ao ouvir essa oração, vocês meditem, entendam e aqueçam os corações de vocês. O pastor Jay está nos Estados Unidos nesse momento, ele está participando de um retiro da Atos 29, pastores do mundo inteiro vão para esse lugar, onde eles são ministrados, onde eles são renovados e são desafiados. Ele vai passar a semana lá aprendendo mais coisas, descansando, sendo ministrado, e voltará domingo que vem, já para a nossa nova série, ok? Nós vamos começar uma nova série semana que vem, chamada Jesus, à luz do Evangelho de João. Jesus diz, eu sou a luz do mundo, o pão da vida. Então nos reuniremos por 8 semanas, falando sobre Jesus na perspectiva do Evangelho de João. Então não percam essas reuniões, não percam essa série nova que está chegando, para conhecermos mais sobre Jesus, mais as nossas vidas se encherá de alegria. Essa é a razão da nossa existência, de conhecermos mais sobre Ele, mais e mais. Então semana que vem começa uma nova série chamada Jesus, e hoje a gente encerra a série Pai Nosso. Abra sua Bíblia, ou se você não trouxe, no livro de Mateus, você pode acompanhar ali. Se você trouxe, você pode abrir no capítulo 6, no verso 9 até o 13. Vamos ler todo mundo junto, como a gente tem lido durante todas as reuniões nossas. Se coloquem de pé e a gente vai ler junto. Eu tenho achado isso bem legal. E todas as nossas reuniões nós temos orado juntos o Pai Nosso. Vamos orar? Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Feche seus olhos, Senhor. Ilumine-nos pelo Teu Santo Espírito, a Tua graça, a Tua misericórdia entre nossas vidas e nossos corações. E durante a reflexão sobre a Tua Palavra, que a Tua Palavra traga em nós mais vida, traga em nós mais força, revigore nossas energias. Mude a nossa mente, Senhor, restaura, transforme e faça, Senhor, nós te adorarmos ainda mais. Nós te pedimos em nome do Teu Filho amado, Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Pode se assentar? Irmãos, nessa série Pai Nosso, muitas vezes a gente repete, e às vezes a gente repete sem reflexão alguma. Talvez seja a oração cristã mais conhecida em todo o mundo, né? O cristianismo dominou o mundo e talvez seja uma oração que todas as pessoas já ouviram falar, até mesmo aqueles que não são cristãos. É uma oração que às vezes a gente repete sem entender o contexto, sem compreender o significado de cada verso que o nosso Senhor Jesus queria nos ensinar. Como o pastor Jay repetiu ao longo das séries, não é uma oração que o Senhor orou,
mas é a oração que Ele nos ensinou a fazer. Porque a cada verso, a cada palavra do nosso Senhor Jesus Cristo traz uma profundidade e uma revelação para mudar as nossas vidas e orarmos ainda de forma diferente, talvez, da que temos orado. É interessante que, quando eu preguei e falei sobre Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, eu mencionei que muitas vezes nós oramos de só pedimos e fazemos do nosso Senhor um gênio da lâmpada mágica, no qual a gente esfrega a lâmpada, o gênio aparece e nós só pedimos. Não é? Não sei se vocês lembram disso, mas eu falei sobre isso. Mas é diferente a forma como a Bíblia nos ensina a orar. É diferente a forma que o próprio Pai, através da sua própria palavra, Sagradas Escrituras, nos ensina a falar com Ele. É de uma forma totalmente diferente. Jesus, Ele estava ensinando os seus discípulos, ensinando os seguidores, no Sermão do Monte. E lá no Sermão do Monte, quando Ele ensinava várias coisas, Ele também ensinou sobre oração. Essa oração, conhecida como oração do Senhor, é também conhecida como a oração do Sermão do Monte. Ele subiu ao monte, tamanha era a multidão, para ele poder falar melhor, e a multidão vê-lo, ele, em cima daquela montanha, ou parte dela, começou a explicar certas coisas, ou como nós deveríamos viver, dentro de um contexto em que as pessoas daquela época viviam de acordo com a aparência. Eu estou falando daquela época, tá? Não estou dizendo de hoje. Hoje acho que mudou um pouco, acho que ninguém mais vive de aparência. Mas naquela época, as pessoas viviam muito da aparência. Aquela época, as pessoas gostavam muito de mostrar. Aquela época, as pessoas gostavam muito de fazer e mostrar que fazem. Aquela época, as pessoas gostavam muito de orar nas esquinas, né? De mostrar para todo mundo como ora. E naquela época também tinha aqueles que não oravam direito, que não eram tão religiosos assim, então tinha os pagãos, que faziam da oração vãs repetições, que só repetiam porque, sei lá, geral estava repetindo, porque todo mundo repetia, então eles repetiam, sem nenhum tipo de reflexão, sem nenhum tipo de pensamento. Isso naquela época, eu estou falando de 2000 anos atrás. Ok, pode ser atual, totalmente atual. Talvez hoje eles não oram na esquina, mas oram nas mídias sociais. Religiosos pós-modernos. E às vezes colocamos o nosso coração para todo mundo ver e queremos mostrar demais, sendo que o Senhor Jesus falou o que no Sermão do Monte? O que a tua mão direita fizer, a tua mão esquerda não precisa saber. Quando ele fala isso, ele está dizendo o seguinte: aquilo que você faz, o seu melhor amigo não precisa saber, ninguém precisa saber, afinal, a glória é do Pai, afinal, a glória é de Deus. Quando a gente começa a expor demais e mostrar demais, talvez o fim da glória não seja Deus de verdade, seja a gente. E Jesus, nesse contexto, se você olhar acima, nos versos anteriores, ele começa a dizer sobre o Pai Nosso, dizendo assim: não orem assim. Foi a primeira introdução que o pastor Jay fez. Ele ensinou como não orar. Não orem assim. Depois que o Senhor diz como nós não devemos orar, Ele fala: agora vocês orem assim. Entre no seu quarto, vá até o Pai que está em secreto e falem assim. Quando Ele fala entre no seu quarto, Ele está falando de intimidade, de abrir o coração, de mostrar, de falar no silêncio, de expor quem nós somos de verdade. Oração. O Senhor nos ensinou a orarmos, diferentemente dos hipócritas que oravam nas esquinas. O Senhor nos ensinou a orar, diferentemente dos pagãos, que repetiam as orações sem nenhum tipo de reflexão ou pensamento sobre aquilo que significa para a vida dele. O Senhor nos ensinou a orar o Pai Nosso. E é interessante que oração talvez seja algo difícil, né? Não sei se é difícil, mas às vezes nas reuniões de oração não fica lotado. Então não sei por que se é fácil ou é difícil, mas nas reuniões de oração não costuma lotar. Em quaisquer igreja, elas não lotam, elas não se enchem. Por quê? Às vezes temos dificuldades de orar, às vezes temos dificuldade de falar com Deus.
E existem várias formas de falar com Deus, as pessoas, sei lá, escrevem vários jeitos, até Gilberto Gil, quando o Roberto Carlos perguntou para ele, faz uma música para mim, aí ele vai lá e escreve aquela música, Se Eu Quiser Falar com Deus. Não sei se vocês conhecem. Elis Regina cantou e ficou mais famosa na voz de Elis Regina. Várias pessoas vão ensinar a falar com Deus. Mas Jesus, que é o caminho até o Pai, Ele ensinou coisas diferentes. Ele revela o Pai e ensina a gente a conversar com Ele. Agora pense comigo, imagine vocês numa festa. Imagine que vocês vão a essa festa e não conhecem ninguém, absolutamente ninguém, todo mundo estranho. Estranho que eu digo assim, que quando a gente fala estranho, a gente pensa em pessoas esquisitas, né? Estou falando assim, estranho a você não conhece, ok? Você não conhece ninguém. Aí você chega naquela festa, você achou que teria algum amigo e não tem ninguém mais. Acho que quem já passou por isso? Você chegou lá, nossa, não conheço ninguém aqui. Alguém já passou por isso? Levanta a mão. A maioria de vocês, eu também já passei por isso. Você chega lá, nossa, vai ser legal essa noite, eu vou em tal lugar, vou falar com tal pessoa, e não tem ninguém, todo mundo diferente, você não conhece ninguém. O que você vai conseguir conversar com a pessoa? Talvez você vai se aproximar, talvez ela se aproxime de você, mas parece que o papo não desenvolve. Parece que não consegue conversar, parece que não há diálogo, parece que não há nada em comum, todo mundo é estranho, ninguém é familiar a você. Então, aquele anseio de querer ir para aquele lugar, no jeito de tanta gente querer conversar, vira solidão, vira monotonia. E você fica quieto, isolado no teu canto. Por que você não conseguiu dialogar? Por que não houve um diálogo? Por que não houve conversa? Porque você não conhecia ninguém, as pessoas não te conheciam. Agora imagine que nessa festa ou nesse lugar, um velho amigo aparece. Aquele momento de solidão, aquele momento de monotonia, aquele momento de tristeza, aquele momento de silêncio, logo se transforma em risos. Logo se transforma em conversas. Você se sente livre, você não é mais oprimido pelas pessoas diferentes, porque você a conhece. Você conhece aquela pessoa, então você se abre, você fala, você conta coisas do seu coração. E de lá você lembra as histórias, você conta coisas do futuro, seus desejos, e vira aquela conversa, você vai falar, poxa, aquela noite foi agradável. Eu conheci uma pessoa, a gente conversou, e foi muito legal porque é familiar. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem muita dificuldade de orar. E às vezes a gente não consegue orar porque a gente não conhece o Pai. A gente não consegue conversar com as pessoas porque nós não a conhecemos. Não existe diálogo com pessoas diferentes, ou que você não tem intimidade. E às vezes não conseguimos orar, porque nós não conhecemos o Pai. Nós não lemos as Escrituras, nós não as estudamos, nós não a conhecemos. Quem Jesus revela, ou é revelado, ou como Ele se revela de Gênesis a Apocalipse. Como nós não conhecemos, como às vezes nos falta conhecimento, como conversamos com o Pai, como conversamos com Deus, como conversamos com as pessoas que nós não conhecemos. Mas eu quero te dizer que nós não somos estranhos ao Pai. Eu quero te dizer que nós não somos estranhos a Ele. Quero te dizer que Deus é o seu Pai. Eu quero te dizer que talvez você precisa conversar mais com Deus. É difícil? Então conheça mais Deus. Como? Conhecendo o Filho. Em João 1,18 diz assim, que o mundo não viu a Deus, mas Jesus o tornou conhecido. Quer conhecer a Deus? Conheça Jesus. Quer conhecer Jesus? Leiam as Escrituras. Lendo as Escrituras, o Espírito Santo iluminará a sua mente, mudará o seu coração e colocará palavras em sua boca. Então você conseguirá orar a Deus. Essa é a fé que alimentará a sua vida e fará com que você tenha um íntimo relacionamento com o Pai através da leitura das Sagradas Escrituras. De novo, numa festa com desconhecido não há diálogo. Com amigos há diálogo.
Deus é teu amigo, Deus é o teu pai, então tem de haver diálogo. Conheça mais sobre ele. É interessante que Jesus, nesse aspecto, ele começa a mostrar quem Deus é. Ele diz assim, quando você for conversar com Deus, chame ele do quê? De Pai. Ele começa Pai Nosso. Ele não começa dizendo meu Pai. Ele diz Pai Nosso. Então ele diz que o Deus, que a quem ele se referia, o Jeová, quando Mateus escreve para os hebreus, era o nosso Pai. E se nós olharmos as Escrituras, em João, 1 João, no capítulo 3, no verso 1, diz assim, vede que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus. Em realidade, somos filhos de Deus e por esse motivo o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Nós não somos estranhos. Nós estamos falando com alguém que não é estranho a nós. Nós estamos falando com alguém que nos conhece. Precisamos conhecê-lo cada vez mais e esse Deus é o nosso Pai. Veja mais o que as Escrituras diz. Portanto, em Efésios no capítulo 2 diz assim, não sois mais estrangeiros. Vocês não são estranhos. Não sois imigrantes. Pelo contrário, vocês são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Esse é o caminho que Jesus abriu. Esse é o caminho da oração. É entender quem está nos ouvindo. É pôr o nosso coração ante ao Pai. Talvez vocês perguntem, pastor, então o que é oração? O que é oração, então? É simplesmente falar com Deus? O catecismo, alguns escritos antigos, datado mais ou menos do século XVI, vai dizer que a oração é um santo oferecimento dos nossos desejos a Deus. Em outras palavras, é pegar o meu coração e todos os meus desejos e colocar na mão do Pai. Oração não é simplesmente o falar, é dar o desejo, os nossos desejos a Ele, para que Ele então modele os nossos corações. Se eu tivesse uma massa de modelar aqui, eu mostraria para vocês que quando nós oramos é entregar essa massa de modelar, ou é entregar um barro, para que dele o Senhor molde, modele e faça de acordo com a sua vontade. Isso é orar, isso é orar, isso é falar com o Pai. Eu lembro de algumas coisas assim, e a Isabelle tinha 6 anos, assim, todo mundo sabe que eu gosto muito de teologia, gosto de discutir teologia, gosto de aprender e conversar com os irmãos sobre isso, gosto muito. E nesses 10 anos, talvez 10 anos da minha vida, uma pessoa que eu tenho aprendido muito teologia é com a minha amada filha Isabelle. Com ela eu tenho aprendido bastante, com as suas questões, com as suas perguntas. Recentemente ela perguntou sobre o purgatório, porque aprendeu na escola, então tem que explicar de um jeito que ela possa entender. Então isso me faz aprender teologia e teologia na prática, e teologia na minha própria família. Eu adoro falar de teologia, eu amo falar de teologia, minha filha me ensina sobre isso. Todos os dias, quando ela faz algumas perguntas difíceis de responder. Um dia, com 6 anos de idade, ela me perguntou assim, pai, você me dá... Se eu te pedir alguma coisa, você me dá? Eu falei, claro, filha, depende, né? Assim, me fala o que você quer. Ela perguntou assim, pai, me dá um cartão de crédito? Não, eu respondi. Não vou te dar um cartão de crédito, 6 anos de idade. Aí ela baixou a cabeça, tá bom, papai, então, me dá um cartão de débito? Não vou te dar um cartão de débito. E ela ficou triste por aquele momento. Ela queria muito o cartão de crédito, um de débito, e eu não dei. Estudando para essa mensagem 2, 3 semanas atrás, ia preparando, eu lembrei desse fato, porque eu coloquei, nossa, eu vou compartilhar isso com os irmãos. E eu conversei com ela, falei, Isabelle, você lembra quando você me pediu um cartão de débito, um cartão de crédito? Ah, papai, lembro, você repete isso toda hora. Eu falei, eu sei. Então, você acha que eu fiz errado em te dizer não? Ela, papai, eu queria, né? Não sei. Eu falei, não, seja sincero, vamos lá, vamos supor, hoje ela tem 10 anos,
Vamos supor que a tua filha ou o teu filho pedisse um cartão com 6 anos de idade, que não sabe nem ler direito, está na fase de alfabetização, você daria para ele? Ela disse assim, não, papai, eu não daria. Então, o que você acha que eu fiz? Ela assim, meio cabisbaixa, papai, você fez certo. Depois de 4 anos ela foi entender isso. Assim também é o Senhor. Falar com Deus, dar os nossos desejos a Ele nesse grau de intimidade, também ouviremos não. Mas graças a Deus por isso. Imagine dar um cartão de crédito na mão de uma criança. Imagine Deus responder às nossas orações. Algumas delas que fazemos, nossa, estão pedindo uma coisa tão legal. Não, mas quando a gente está com raiva, né? Então, falar com Deus também é ouvir não. E naquele momento em que a gente fala não, ou que o Senhor fala contrário às nossas perguntas, Ele molda o nosso coração. Ele molda o nosso coração de acordo com a vontade dEle. Hoje a Isabelle entendeu que ela não poderia ter um cartão de crédito. Hoje ela entendeu, o meu não moldou o coração dela. Mas por causa da intimidade dela me conhecer, ela fez tal pergunta. Mas o não mudou a vida dela. Ela entendeu que não é assim que funciona. Assim é Deus conosco. É interessante que oração é justamente isso. E Tim Keller, escrevendo um livro dele chamado Oração, ainda não foi traduzido, diz assim, eu selecionei algumas frases bem bacanas sobre isso, e diz assim que a oração é sempre trabalho duro e muitas vezes uma agonia. Ela deve ser feita regularmente, persistentemente, resolutamente, tenazmente e pelo menos diariamente, quer a gente sinta a presença dEle, quer não sintamos. O pior pecado, terceiro, trouxe 5 frases. Terceiro, o pior pecado é a falta de oração. Quarto, não querer orar é pecado atrás de pecado. 5, orar é aceitar quem somos. 2 pontos. Dependentes do Pai para tudo. Vou repetir isso para você anotar aí, algumas pessoas estão anotando, eu acho isso muito legal, quero incentivar a igreja a ter esse hábito de trazer caneta e papel e anotar, principalmente porque os grupos pequenos falarão sempre sobre os nossos sermões, então se você puder anotar, você vai poder meditar e pensar nisso ao longo da semana. Próxima série, tenta trazer um bloquinho aí, vai anotando todas as coisas sobre Jesus, você vai crescer muito fazendo isso. Eu vou dizer novamente, orar é aceitar quem somos. Lembra que eu disse no início, numa introdução, dizendo que nós não somos estranhos, mas o Senhor Jesus, por causa da morte dEle, por causa da regeneração que o Espírito nos promoveu, nos adotou, nos fez filho, nós não somos estranhos, então orar é aceitar quem somos. Dependentes do Pai para tudo. Orar é aceitar quem somos, dependente do Pai para tudo. Por isso, nessa série, sobre o Sermão do Monte, nós trouxemos essa preciosidade para poder conversar com todos vocês, para que a palavra fale conosco e também fale com vocês de uma forma ainda mais intensa. Porque as perfeições dessa oração, como um todo, e toda a sua plenitude, ela não pode ser observada apenas numa repetição. Um olhar rápido e descuidado perderia toda a preciosidade e a profundidade de cada verso dela. São Tomás de Aquino disse que a oração dominical é a mais perfeita das orações. Talvez você tenha dificuldade em orar e falar com o Pai. Eu já dei uma dica no início. Conheça mais quem é Jesus, e você conseguirá falar mais com o Pai, ler as Escrituras. Mas o Senhor nos deixou um modelo, e São Tomás de Aquino vai dizer que esse modelo de oração dominical é a mais perfeita das orações, porque nela não só pedimos tudo quanto podemos desejar corretamente, mas ainda segundo a ordem em que convém desejá-lo, de modo que esta oração não só nos ensina a pedir, mas também ordena as nossas afeições. Essa oração não só nos ensina a pedir, mas ela ordena os nossos desejos. São Tomás de Aquino. Essa oração
não só não nos ensina a pedir, mas ordena os nossos desejos. Entendendo isso, Jesus, quando ele ensina o Sermão do Monte, ele divide a oração, ele divide em duas partes. Uma parte é a respeito de Deus, como os 10 testamentos também é dividido. Eles são divididos. Os primeiros 5 capítulos é a respeito de Deus, os 5 mandamentos, os últimos 5 é a respeito do nosso modo de viver. Assim a oração, as 3 primeiras petições é a respeito do Pai. As últimas 3 petições é a respeito de nós, as nossas necessidades. Nas 3 primeiras petições, Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai, intimidade e reverência. Pai nosso. Na primeira petição, Jesus nos ensina a pedir o seu nome. Segunda petição, o seu reino. Na terceira petição, a sua vontade. Na quarta petição, que já é a respeito de nós, o nosso pão, o nosso sustento diário. A quinta petição, o nosso perdão. Na sexta petição, a nossa proteção. Se entendermos dessa forma, reordenamos todas as nossas formas de falar com o Pai. Entrar na presença dEle, na santa presença dEle, através do Espírito Santo e a fé na obra de Jesus na cruz do Calvário, que nos fez ter livre acesso ao Pai, significa entrar em contato com Ele, ou conversar com Ele com intimidade e reverência. Intimidade que nos faz chamar de Pai, reverência que faz nos quebrar por inteiro e falar: santifique o seu nome na minha vida, pois o meu nome não é importante, mas o seu é. Pois a minha história não é importante, mas é melhor do que o seu nome seja honrado em todo o mundo. Entender a oração do Pai Nosso, quando falamos venha a nós o teu reino, significa submissão, significa: Senhor, um príncipe das trevas jaz aqui nesse mundo, mas venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino sobre o mundo todo. Perceba que não estamos pedindo nada sobre nós, nós estamos pedindo para que o nome do Senhor seja glorificado. A terceira petição: seja feita a sua vontade. Se o reino de Deus está aqui, significa que o rei está aqui. Se o rei está aqui, requer então obediência. Não sou eu que mando. Seja feita a sua vontade, não a minha. Depois do Senhor preparar o nosso coração, depois dele ensinar a gente a preparar o nosso coração para falar com o Pai, aí Ele ensina-nos a pedir para Ele: bom, seja feita a tua vontade. Mas Senhor, me dê o pão de cada dia, mas seja feita a tua vontade. Senhor, perdoe as minhas dívidas. Seja feita a sua vontade. Senhor, nos proteja das nossas falhas morais, como o pastor Jay pregou na semana passada, de acordo com a sua vontade. E termina com uma adoração incrível que é o fechamento da nossa série. Pois teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória para todos sempre. Amém. Percebam que a oração começa chamando Deus de Pai e termina chamando de Rei. Bendito equilíbrio, intimidade e reverência. Começa chamando de Pai e termina chamando de Rei. Intimidade e reverência. Intimidade e reverência. Neste padrão de oração, Deus é feito tanto como alfa como ômega. Quanto mais as perfeições dele é revelada a nós, mais quebrantado e mais espiritual será as nossas orações. Quanto mais alma tiver envolvida na contemplação do Pai, mais sincera, mais espontânea será o nosso louvor. Essa é a oração do Pai Nosso, que estás no céu, e louvando como Rei glorioso do universo. Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz assim: continue na oração, velando nela com ações de graça. Se não louvamos a Deus por suas misericórdias, por seus atributos, pelos seus feitos, nós não devemos pedir nenhuma.
Entende isso? Se a gente não é capaz de adorá-lo por suas misericórdias, por seus feitos, nós não somos capazes de pedi-las. É bem verdade que não temos o costume de elogiar as pessoas, quanto mais a Deus. Perceba que Jesus inicia falando Pai, seja falando do nome dEle, falando do reino dEle, falando da vontade dEle, e termina dizendo como Rei glorioso, de uma forma reverente em adoração. Ele elogia, Ele adora, Ele louva. E a gente tem dificuldade de fazer isso com as pessoas do nosso lado, não é? Com as pessoas do nosso lado, mais a gente cobra, mais a gente pune, mais a gente lidera com justiça, mais a gente condena. Há vários problemas, todas as pessoas têm problemas. E a gente tem muita dificuldade de elogiar, a gente cobra demais. Cobramos demais nossos filhos, cobramos demais nossos maridos, cobramos demais nossas esposas, cobramos nossos amigos, cobramos os pastores. Tá, não. Cobramos os pastores, cobramos a igreja, os pastores cobram a igreja. Há cobranças excessivas, é importante, tem o seu grau de importância, a boa disciplina, a boa cobrança, o encorajamento, mas eu acho que essa dieta está desequilibrada. Eu acho que talvez precisa um pouco mais de encorajamento e elogio. Se temos dificuldade de dizer isso para a pessoa que está do nosso lado, dividindo a nossa cama, dividindo a nossa mesa, teremos dificuldade de elogiar Deus, de falar de Deus, dos seus atributos. Se nós entendermos aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, nós entenderemos o significado dessa preciosa oração, de chamar Deus de Pai. Se entendemos que Jesus, por causa do sacrifício dele, nós somos adotados, nós entenderemos o que significa falar com Ele, com esse escandaloso amor que Ele demonstrou na cruz do Calvário. Entender essa oração, e principalmente talvez essa doxologia, no próximo, isso porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Entender isso, essa adoração, é entender quem é o Pai. Se entendemos quem é o Pai, nós podemos pedir, nós podemos adorá-lo. Nós podemos entrar com reverência e também colocar o nosso coração ante Ele e também terminar em adoração. Se vocês olharem Salmos, todos os salmos de petições, também tem salmos, no mesmo verso tem salmos de adoração. Mas a gente precisa aprender a adorar mais o Pai, a gente precisa falar mais assim, Pai, eu te adoro, eu te amo, eu te exalto, é o Senhor que é soberano sobre a minha vida. Às vezes a gente pode esquecer um pouco da gente, esquecer das pessoas e apenas adorar o Pai. Eu queria desafiá-los talvez durante a semana a fazerem isso. Entender isso como uma expressão de, talvez entender a oração dessa forma. A gente tem talvez 3 perspectivas que eu gostaria de falar com vocês. Uma é a expressão do louvor de uma forma santa e alegre. 2, um apelo, um argumento para fazer cumprir as petições. 3, com uma confirmação e declaração de confiança, de que a oração é ouvida. Quando você chama de Pai, você sabe que o Pai te ouve. Não quer dizer que Ele vai satisfazer a tua vontade, como eu não fiz com a Isabelle. Mas quando você ora ao Pai, essa oração que Jesus está ensinando, é ter a fé que Ele nos ouve. Então, nós podemos bendizer a Deus. E Paulo vai dizer isso em Efésios 1:3, Bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, exclama Paulo. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor. Bendito seja o Pai. É isso que a doxologia final e esse término da oração de Jesus Cristo nos ensina a fazer, a bendizer o nome de Deus, a bendizer o Pai, a adorá-lo. E ele começa dizendo pois, ou aqui porque. Ele começa com uma conjunção explicando as outras coisas. Por quê? Ele explica o porquê a gente ora. O porquê é fundamental nas Escrituras, de entender o porquê que Mateus não omitiu essa palavra de Jesus
a palavra pois, essa conjunção porque, alguns dos pais da igreja vão dizer que o porquê está ligado a livra-nos do mal, porque teu é o reino. Livra-nos do mal, porque os inimigos são grandes e o teu reino é seu. E outros dizem assim, que esse porquê explica todas as outras petições. Quer dizer que o reino é de Deus, então nós podemos pedir para Ele coisas das nossas vidas, colocar no nosso coração porque tudo é dele. O porquê explica o motivo das orações, porque o poder é dele, porque mostra a sua suficiência. E por fim, o porquê mostra como ele é glorificado. Nós precisamos entender que o Senhor é capaz de conceder essas petições, pois teu é o reino. Então quando vocês orarem, Senhor, eu creio que tu és capaz de atender essas petições, porque teu é o reino, porque teu é o poder. E ele continua dizendo, o teu é o reino. Essas palavras apresentam autoridade, o direito universal de Deus sobre todas as coisas, o domínio soberano dele sobre a natureza e sobre o universo. Teu é o reino, está dizendo, todas as coisas são tuas. O pão que eu pedi para tu me sustentar diariamente é teu. O Senhor o tem. Eu pedi para que o Senhor perdoasse os meus pecados. E o Senhor consegue fazer isso porque teu é o reino. O Senhor consegue me proteger do mal porque teu é o reino. Quando nós oramos porque teu é o reino, significa que ninguém pode detê-lo, como diz Daniel. Como a gente ora porque teu é o reino, é dizer que nada é difícil demais, como diz o Evangelho de Mateus. Quando a gente ora porque teu é o reino, nós estamos dizendo que o Senhor não dorme, não tosqueneja, Ele continua lutando por nós, como diz o salmista Davi. Todas as forças contrárias a Ele, a salvação da igreja, Ele pode e vai derrubar, porque o reino é dele, e o império das trevas não pode dominar, não pode destruir, porque Ele é poderoso, Ele é o único, Ele é o Rei dos reis. Quando dizemos, pois teu é o reino. Ergam os olhos, o profeta Isaías no capítulo 40, se você tiver sua Bíblia, eu queria convidá-lo a abrir. No verso 26 diz assim, ergam os olhos para as alturas. Quem criou tudo isso? Se você pudesse olhar para a natureza, e talvez Deus lá falando com Isaías, Daías, olha para o céu, olha para tudo que você pode ver. Ele continua dizendo, quem é que criou tudo isso? É aquele que põe em marcha cada estrela de seu exército celestial, e a toda chama pelo nome. Tão grande é teu poder, tão intensa é a tua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Se a gente olhar um pouquinho para trás, dessa incrível descrição a respeito da soberania, do senhorio, da majestade, da glória e do poder do nosso Pai, nós veremos nos versos 22, ele dizendo assim, ele se assenta no seu trono acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos, são como os gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mas lançam raízes na terra. Deus sopra sobre eles, eles murcham. Um redemoinho os leva como palha.
Todos os reinos são transitórios, mas só o reino do Senhor prevalece para todo sempre. Essa promessa que Deus fez a Davi, que o sol jamais se poria, e em Cristo Jesus o sol jamais se põe. É o trono estabelecido na terra, é o Rei dos reis, salvando e conquistando e dominando todo o mundo, pois teu é o reino. O Senhor Jesus continua ensinando a gente, pois teu é o poder, e quando ele diz teu é o poder, está fazendo uma alusão à suficiência infinita de Deus para executar todo o seu direito. Suficiência infinita de Deus. O soberano, ele pode cumprir a sua vontade no céu e na terra, porque ele é o Todo-Poderoso. Suficiência infinita. Suficiência infinita. Ninguém pode detê-lo, porque dele é o poder. Ele é o Rei dos reis. Quando quiseram fazer impérios, o Senhor derrubou todos eles. Quando tentaram ser maior do que ele, o Senhor derrubou todos os impérios. Nenhum governo, nenhum governante é capaz de subestimar o poder do nosso Senhor. Pois teu é o poder, uma alusão à suficiência infinita de Deus. Quando ele diz, ainda ensinando a gente, tu é a glória, porque teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória. Agora nós nos encontramos com a razão das nossas vidas, que é a glória de Deus. As nossas orações, as nossas petições, por diversas vezes, como diz na introdução dessa mensagem, são para os nossos belos prazeres. São para a gente mesmo. Mas Ele está dizendo, a Ti a glória. Tu é a glória. Tu é a glória. Quando Ele faz isso, Ele mostra a excelência inefável do Pai. A excelência, a forma como Ele responde às nossas orações, até mesmo no não, até mesmo quando você acha que Ele está em silêncio. A forma gloriosa dEle, a forma inefável como Ele responde. Quando Ele diz, tu é a glória, está falando com relação à soberania absoluta, está dizendo que Ele é o todo glorioso, Ele é sempre zeloso. Em Isaías 48, se você passar um pouquinho à frente, no verso 11 a 13, diz assim, escute-me, ó Jacó, a quem chamei, eu sou sempre o mesmo, eu sou o primeiro, eu sou o último, minha própria mão lançou os alicerces da terra, e a minha mão direita estendeu os céus. Quando eu os convoco, todos juntos se põem de pé. Essa é a glória do nosso Deus. Tu é a glória. Isso tem que balizar, tem que balancear, tem que equalizar os nossos pedidos, porque não é para nossa glória, mas para a glória do Todo-Poderoso, excelência inefável dEle, do nosso Pai. Por fim, as duas últimas palavras que Jesus menciona, ou as duas últimas frases que é interessante a gente guardar e meditar, o para sempre e o amém. Quando Ele fala o para sempre, Ele está dizendo que tudo que existe aqui é transitório, tudo é como orvalho que aparece, some, como diz Tiago. Quando Ele diz para sempre, Ele está falando, como diz o salmista no Salmo, no capítulo 90, no verso 2, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Quando Ele diz para sempre, Ele está trazendo a memória da eternidade, que esse reino, comparado a qualquer reino que esse mundo já teve, com qualquer governo que esse mundo já teve, não pode superá-lo, porque este reino é eterno e dura para todo sempre. A glória de nosso Pai, o domínio fugaz, a glória evanescente, esse ser glorioso, a quem nós dirigimos a nossa oração,
é aquele que conhece a eternidade, é aquele que é como diz Hebreus 13:8, eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse é o Senhor. A nossa bendita esperança é que quando os primeiros céus passarem, quando a terra tiver passado, o reino e o poder e a glória serão conhecidos e adorados em sua maravilhosa realidade por toda a eternidade, por toda a eternidade. Em Isaías, capítulo 40, se você voltar um pouquinho agora, vai no verso 6 e 8, v 6, 7 e 8, diz assim, que toda a humanidade é como uma relva, toda a sua glória como flores do campo. A relva murcha, a flor cai, quando o vento do Senhor sopra sobre eles. O povo não passa de relva, a relva murcha, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para todo sempre. Ninguém pode subsistir à palavra do nosso Deus. E o Senhor termina dizendo amém. O amém no grego assim seja. O amém no hebraico verdadeiramente és. Esses dois sentidos Jesus queria que nós entendêssemos. Que é verdadeiro e que é desse jeito mesmo que tem de ser e serás. Que é agora e será para sempre no futuro. Verdadeiramente. E assim seja. Esses dois sentidos, esse amém, mostra para nós como a gente deve exercer a nossa fé, e essa oração deve ser feita com fé. Quando nós falamos amém, nós estamos crendo que no nome de Jesus, o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo, o quanto pedimos. O quanto desejamos, para todo sempre. Amém. E amém. Se olharmos para toda essa série, se olharmos para essas palavras finais do nosso Senhor Jesus, talvez uma conclusão que a gente possa chegar é que primeiro nessa oração padrão, Deus se faz como alfa, como ômega, como Pai e Rei, intimidade e reverência numa mesma balança. 2, nós somos claramente direcionados a unir a petição ao louvor. 3, somos ensinados a orar com mais extrema reverência, pois santo é o nome de Deus. 4, somos instruídos a fazer plena entrega e sujeição de nós mesmos a Ele, porque dele é o reino e a vontade dele deve prevalecer. 5, e fim, somos educados a fazer da sua glória o nosso maior interesse. Intimidade e reverência. Na cruz do Calvário, Cristo trouxe intimidade, fazendo-nos filhos de Deus. Intimidade que nos faz chamar Deus de Pai. Reverência que põe a gente no lugar. Intimidade que nos faz pedir. Reverência que molda os nossos desejos. Intimidade que nos faz falar Pai. Reverência que nos faz chamá-lo de Rei. Essa é a oração do Pai Nosso. Para terminar, queria chamar o pessoal do louvor aqui à frente. A minha filha, eu gosto de falar de alguns exemplos dela, né? Como eu disse, né? Eu aprendo teologia bastante com ela. E acho que foram 2 ou 3 semanas atrás, ela, conversando com ela virou para mim, ela usou uma expressão, acho que assim, não sei o que, pai, cara. Eu falei, o quê? Você chama do quê? De cara? Isabelle, eu sou seu pai. Ela me chama de papai até hoje, chama a Lilian de mamãe. Eu falo, cara, eu confesso que eu fiquei meio... Eu falei, Isabelle, você chama a sua diretora de cara? Você chama a sua professora de cara? Você chama as pessoas assim? Ela falou, não. Por quê? Ela não me chamou de cara de uma forma respeitosa, ok? Eu apenas não gostei muito, mas ela me chamou de forma respeitosa.
Perguntei, por quê? Porque eu tenho intimidade contigo. Vamos colocar de pé, vamos orar. Pai, nós te chamamos de Pai, porque temos intimidade contigo. E não foi uma intimidade que nós criamos, mas foi uma intimidade que o teu Filho conquistou por nós na cruz. Nos adotou, nos fez teus filhos. E por isso nós podemos pôr o nosso coração sem reserva ante ao Senhor. Por isso podemos colocá-lo ante de Ti, até mesmo para ouvir um não, mesmo que isso doa. Mas porque Tu és o nosso Pai, nós sabemos que nós seremos ouvidos. E se assim te chamamos, porque Tu se fez íntimo de nós, enviando Teu Filho para nos resgatar enquanto estávamos longe. Éramos estrangeiros, éramos escravos do pecado, longe de tudo, longe do Senhor. Mas o Senhor nos trouxe para próximo de Ti. O Senhor nos fez Teu Filho. Nós podemos Te adorar, Senhor, com uma reverência no nosso coração, porque além de Pai, Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu oro pelos meus irmãos, para que eles sejam homens e mulheres de oração, para que eles tenham intimidade e reverência, para que Te adorem mesmo ante as dificuldades da vida, para que esqueçam de si mesmo e só pensem em Ti, para que deixem tudo porque ganharam tudo na cruz. Eu oro para os meus irmãos, para que eles entendam a felicidade que há de poder falar contigo e o Senhor nos ouvir. Eu oro pelos meus irmãos, para aqueles que há muito tempo não têm Te chamado de Pai, para aqueles que talvez estejam longe da Tua presença. Eu oro para aqueles que talvez tenham vivido de uma forma, às vezes, desrespeitosa, que o Senhor encha de temor e reverência. Pai, peço por essa igreja, para que a igreja do Redentor seja uma igreja íntima e reverente, para que na mesma medida de intimidade também cresça em temor. E sabemos que nós estamos em Tuas mãos e o pão nosso não vai nos faltar. Sabemos que o perdão sempre será inesgotável e sabemos que sempre do mal o Senhor nos livrará. E sabemos de tudo isso porque Tu és o nosso Pai, porque Tu és o nosso Rei, porque Teu é o reino, porque Teu é o poder e Tua é a glória para todo sempre. Amém e amém.